Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 15 de dezembro de 2022, falaremos sobre Microsoft e Bolsa de Londres, captação e estratégia da Notco, crise no WeWork, a entrevista do fundador do Nubank, falando um pouco sobre a estratégia de crescimento do banco e também portfólio e estratégia da Eurofarma. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre resultados dos Correios e também falaremos, a gente vai fazer um catadão sobre as questões de criptoativos, NFTs, corretoras de criptomoedas que estão acontecendo recentemente. E para me ajudar aqui nesse episódio, estou com nossa instrutora de estratégia e marketing, Mayara Rocon. Muito bem-vindo, obrigado pela participação. Olá, Habib, olá a todos os ouvintes, obrigada a vocês, né? É um prazer estar aqui, é um prazer ter sempre vocês ouvindo, comentando a gente, né? É o que faz a gente estar aqui toda semana. Então vamos lá. Vamos lá, eu preciso muito da sua ajuda também para a gente poder analisar direitinho esses conteúdos que a gente traz toda semana para você que está ouvindo a gente pelo podcast ou assistindo pelo YouTube. Já aproveita, né? Se estiver no YouTube, curte lá o vídeo, né? Se inscreve no canal, aquele negócio todo. Se estiver fora também, vai lá no YouTube, dá aquela força. E para você que já está se preparando para viajar, né, no final do ano, vai sair de férias, tirar alguns dias, com certeza você vai pensar na hora de fazer a mala, putz, e a roupa que eu vou levar, né? Bom, é o seguinte, né, eu gosto muito de otimizar a minha mala, levar a quantidade menor possível de roupas, e se puder ser prático, melhor ainda, né? Imagina uma roupa que você não precisa passar, que é anti-odor, não vai ter nenhum problema na sua mala, vai caber fácil, porque é leve, né? Então também não vai pesar na sua mala, além de ser versátil, né? Imagina aquela zona de você levar uma camiseta, uma roupa que realmente não combina com nada, né? Agora, se tiver lisa, preta, azul, azul mais clara, estilo Brasil aqui, que não passou, né? Pois é, gente. Meu Marrocos também não passou, mas, enfim, teremos a final em breve e nossos irmãos vão ganhar, então fica registrado aqui a minha aposta para a final de domingo. Mas as camisetas e todas as peças de roupa da Insider Store são perfeitas para suas viagens, porque realmente são leves, são anti-odor, não precisa passar, tem conforto térmico para você conseguir aguentar tanto num calor escaldante como aquela brisinha que chega no final do dia ou à noite, né? E para você que está interessada em arrumar sua mala aí para o fim do ano com as roupas da Insider Store, aproveita o cupom de 15% de desconto, BTC15, e aí entra no link que está aqui na descrição e manda bala na Insider Store, ok? E, por fim, antes da gente começar, né, para você que quer se desenvolver com a BTC, entender direitinho os conceitos dentro de estratégia, finanças, marketing, negociação, resolução de problemas, General Business Program 2023, inscrições abertas, turmas presenciais e também virtuais. O link está aqui na descrição, dá uma olhada, aproveita o valor promocional para participar das turmas, né? A gente já passou aí de 300 inscritos para as turmas do ano que vem, então aproveita enquanto a gente ainda tem vagas, ok? E para você que já tem mais experiência de mercado, é líder, né, está tocando uma empresa ou uma operação, o Strategy and Finance Program também está com inscrições abertas para você participar e conhecer bastante gente que também é líder, que trabalha em empresas diversas, né? Então, uma das coisas legais desse curso é realmente contato que você tem com líderes de outras empresas, trocar figurinha, é bem interessante, além, claro, do conteúdo que a gente coloca no curso, ok? Então, tudo está na descrição, dá uma olhada nos links aqui e espero que a gente possa se ver nas turmas do ano que vem. Bom, vamos começar, Mar. A gente tem algumas notícias para acompanhar. Então, eu vou falar aqui sobre alguns investimentos. Esse primeiro, razoavelmente curioso. Valor econômico. Microsoft compra 4% da Bolsa de Londres. Pois é, viu? Eu uso muito Excel, uso muito PowerPoint, enfim, alguns outros produtos da Microsoft, mas esse aqui vai ser difícil de eu usar, viu? Agora, é curiosa essa diversificação. Conta um pouquinho o que aconteceu.
Então, aqui esse movimento, né, vai muito além dessa compra dos 4%. Olha que interessante. A London Stock Exchange Group, que foi fundada há 300 anos, faz o controle da Bolsa de Valores de Londres, é uma empresa aberta, igual a B3 é aqui no Brasil, né? E lá em 2019, eles tinham feito um plano de transformar a empresa numa empresa global, usar os dados que eles têm, fazer análise, trazer conclusões para os clientes e vender isso como serviços novos para ser, por exemplo, uma concorrente da Bloomberg. E aí eles fizeram uma aquisição lá em 19 da Refinitiv, que era um grupo de negociação também e de análise de dados. E eles pagaram 27 bilhões de dólares por essa aquisição. Só que eles não estão conseguindo integrar direito isso, não estão conseguindo trazer retorno dessa aquisição. E, obviamente, o mercado está pressionando eles para poder justificar essa aquisição, né? Trazer retorno logo. E aí, ainda nesse plano de poder usar os dados, fazer as análises, eles fizeram então essa parceria estratégica com a Microsoft. Então, envolve essa compra dos 4%, mas tem muita coisa por trás. A intenção é trazer, pelo menos aí para os próximos 10 anos, essa parceria que deve continuar por mais tempo, na verdade. Então, o que cada player vai trazer aqui nessa parceria? A Microsoft ela fez, então, essa compra dos 4% por 1,5 bi de libras, equivalente a mais ou menos ali 1,8 bi de dólares. Com isso, ela ganha um assento no Conselho de Administração da London Stock Exchange e ela prevê que, com fornecimento de produtos, né, aliás, várias verticais de serviços aqui, eles vão conseguir, desse acordo de 10 anos, uma receita de mais ou menos 5 bilhões de dólares com a Bolsa. A Microsoft vai poder oferecer para eles as plataformas Azure, né, de nuvem, então toda a parte de análise de dados e produto de infra na nuvem, e também plataforma de inteligência artificial deles. Fora o Teams, que aqui entre nós, não sei se isso é um benefício ou não, né? É fã ou é hater, né? Mas aí eles vão oferecer o Teams aqui. E aí a intenção é ter uma plataforma unificada que combine os dados financeiros, as análises e ferramentas de colaboração. Então, combine ali em modelos financeiros para os clientes. Do lado da Bolsa de Londres, eles vão conseguir melhorar a análise de dados, porque dados eles têm, expertise eles têm, mas eles não sabem fazer essas análises, né? E eles preveem um crescimento de receita com essa oferta de novos produtos que eles vão desenvolver juntos. E aí, a London Stock Exchange também se compromete a investir 2,3 bilhões de libras na Microsoft nesses próximos 10 anos, através, aliás, da compra desses produtos deles. Mas, né, uma preocupação até do mercado aqui que eles já endereçaram, que é, poxa, você vai ficar na mão da Microsoft, né? Primeiro, não é bom você ficar com um fornecedor só, e segundo, vai que dá alguma coisa de errado com a Microsoft, né? Que a chance é baixa, mas pode acontecer, né? E aí você vai ficar, né, também vai ficar com problema. E aí eles falaram que, apesar de todo esse investimento, todos os produtos que eles vão usar da Microsoft, eles vão continuar trabalhando com outros provedores de nuvem também. Mas, bem, qual que é o objetivo? Obviamente, né, a gente já viu que não é comprar os 4%, tradar 4% da London Stock Exchange, é exatamente a London Stock Exchange aproveitar a capacidade de machine learning e credibilidade que a análise de dados da Microsoft traz, e do outro lado, a Microsoft poder utilizar os dados e a expertise de mercado financeiro da Bolsa de Londres. E aí, juntos, os dois poderem criar modelos financeiros e vender isso para o mercado. Se vai ser no formatinho Bloomberg ou se vai ser em outros formatos, a gente ainda não sabe, vamos ver nos próximos capítulos, mas com certeza coisas novas devem surgir aqui. Não é um movimento totalmente novo de mercado, né? É semi-novo, mas no ano passado já outras duas big techs tinham se embrenhado aí nesse mundo de bolsas. Então, o Google tinha investido 1 bilhão de dólares na Bolsa de Chicago, na Chicago Mercantile Exchange, por um acordo de computação na nuvem de 10 anos, e a Amazon, através da AWS, né, o serviço de nuvem deles, tinha feito um acordo mais ou menos assim também com a Nasdaq no ano passado. Então, vamos ver, né, o que esses próximos passos trazem para as bolsas do mundo. Talvez até chegue na B3.
Pois é, vamos ver quem que vai fazer esse acordo aqui na B3, né? Então, a gente tem que analisar aí, ó, local web, fica atento aí, hein? Tem uma oportunidade surgindo, hein, pessoal? Enfim, mas É, muito pode bom. ser até a CIT aqui de Campinas, né? Super inteligência no Brasil. Tem players, tem players. Pois é, tem algumas opções, né? Pois é, a gente pode partir dessa parceria que é bem interessante mesmo. É, análise de dados, segurança de dados, algo que essas empresas de fato dominam. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Neofeed. Notco capta mais de 70 milhões de dólares e atrai fundador do Mercado Livre. Pois é, Mar, a gente já comentou aqui sobre a Notco no passado, já faz um tempinho. E ela vem num movimento de expansão global bem interessante e vem mais investimento por aí. Como é que você analisa? Exato, né? Vamos ver aqui. A gente tinha falado deles pelo menos na metade do ano passado, que foi quando eles fizeram a série D de investimento deles, captaram 235 milhões de dólares e viraram um unicórnio, né? E aí, desde então, eles estavam querendo fazer uma nova captação, mas não queriam diluir mais equity. Só que, né, um assunto até meio que batido aqui de journal e news é que o mercado está muito difícil. Primeiro, para startups, né? Então, juros altos, tá difícil você fazer valer o dinheiro que você está queimando ali de caixa. Então, as startups estão realmente com dificuldade, tanto de ganhar mais dinheiro, quanto de justificar queima de caixa com crescimento. E segundo, a gente já viu aqui também várias vezes de que as empresas de proteínas substitutivas da proteína animal estão também com dificuldade, né? Então, o consumo caindo, né? O McDonald's querendo fazer isso sozinho, assim vai. Então, vendo esse mercado difícil de 2022 e também com nada muito esperançosas de melhorar em 2023, eles falaram: não, beleza, a gente vai precisar de mais dinheiro. E aí eles anunciaram agora, então, essa extensão da rodada D de captação de mais de 70 milhões de dólares. Eles falaram que eles acabaram fazendo essa extensão com o mesmo valuation. Então, assim, notícia ruim é que eles não aumentaram o valuation deles em um ano e meio. Notícia boa é que, pelo mercado que eles estão e olhando as concorrentes deles, eles estão muito bem porque elas acabaram caindo bastante o valor de mercado. Então, conseguiram fazer uma extensão. Eles falaram que vão usar esse dinheiro para a segurança financeira da empresa, até para poder atravessar essa situação difícil de mercado, e também porque eles queriam ter um caixa gordinho, porque eles querem ficar os próximos 5 anos sem captar. E já falaram que daqui 5 anos a intenção é fazer um IPO. Vamos ver, né? Muita coisa pode acontecer em 5 anos. A IPO pode vir antes, pode vir depois, mas então daqui 5 anos, talvez no Journal a gente fale de IPO da Notco. E aí eles falaram que eles estão tomando algumas decisões também para poder ficar esses 5 anos sem captar e para poder passar esse momento difícil do mercado, justificar crescimento, né? O dinheiro ficando mais caro. Eles falaram que o plano original deles era de dar break-even daqui 5 anos. Só que eles resolveram sacrificar crescimento para poder melhorar as margens e ficar lucrativa daqui 2 anos. Então, eles até deram um exemplo que, né, o Habib mesmo falou da expansão internacional deles, que vai parar. Que pelo menos, né, por agora, um médio prazo aí, eles não vão entrar em novos países, apesar deles citarem aqui como novos mercados, já comento aqui. E aí eles citam 3 iniciativas interessantes que eles vão fazer agora nos próximos meses e anos. Então, a primeira coisa é que eles querem focar mais nas vendas B2B, que a gente chama de food service, né? Quando você vende para restaurante, bar, lanchonetes. Então, por exemplo, eles hoje já vendem para o Burger King e para o Starbucks. Então, colocando mais foco nessa parte de food service, eles queriam que isso chegasse aí nos próximos 5 anos em metade do negócio deles. Segunda iniciativa, eles comentam que em fevereiro desse ano eles fizeram uma joint venture com a Kraft Heinz e um centro de desenvolvimento em São Francisco. Então, isso deve dar frutos aí, né, num futuro próximo, de versões plant-based dos produtos da Kraft Heinz.
E a terceira iniciativa, que aí, querendo ou não, né, gente, é uma entrada no novo mercado, eles falaram que para o ano que vem eles querem expandir para o Nordeste. Então, se você me falar que expandir para o Nordeste é fácil, eu cito aqui um exemplo de umas 10 empresas brasileiras mesmo que tiveram muita dificuldade. Então, sim, isso é um novo mercado, apesar de não ser um novo país, né? Tem que aprender muita coisa aqui. Mas, bem, o que eu achei engraçado é que essas três iniciativas que eles citaram, Food Service, né, Joint Venture Kraft Heinz e expansão para o Nordeste, são iniciativas de crescimento e diminuição de margem, né? Normalmente o Food Service, ele traz volume, mas ele tem uma margem pior do que o B2C. Por quê? Porque o Burger King fala, cara, se for para comprar hambúrguer, né, mais barato no supermercado do que o que você me fornece, eu vou comprar no supermercado. Então, óbvio que quando você fornecer para o Burger King, você vai fornecer um grande volume com uma margem mais apertada, né? A joint venture com a Kraft Heinz, a princípio, seria algo positivo, mas, cara, Kraft Heinz é 3G, com certeza não é um acordo super sensacional de margem para eles, vai trazer muito aprendizado e volume, né? E, por fim, expansão para o Nordeste, não precisa nem falar, qualquer expansão, ela vai começar com uma margem mais apertada e vai precisar de dinheiro, de investimento, né? Então, assim, faltou aqui algumas iniciativas deles de realmente aumento de margem. Só se eles imaginam que freando muito os crescimentos, eles vão naturalmente aumentar a margem ou freando algum incentivo que eles estão dando para o varejo, né? Mas achei assim um pouco contraditório. Imagino que eles têm outros planos. E além disso, né, além da situação difícil de mercado, situação difícil de proteínas alternativas, situação difícil, né, de crescimento versus margem, eles também estão enfrentando um mercado bem difícil de concorrência. Porque, por exemplo, Fazenda do Futuro estão ainda, né, ganhando dinheiro. Tem outras startups de proteínas alternativas que também estão levantando investimentos e estão chegando forte. E agora, né, começou um jogo até que eles talvez não tivessem tão acostumados, que são as grandes empresas, né, JBS, BRF e Marfrig, que estão entrando nesse mercado também de plant-based, que são empresas que já conhecem o mercado, já têm força de distribuição, força de marca, já têm bastante contato com varejo, né? Então, elas chegam aí com um poder de gigante no mercado. Espero, claro, que a Notco consiga ser lucrativa nos próximos 2 anos, que esse investimento final aqui da captação seja suficiente, mas olha, eu não queria estar na pele deles, que está no mercado bem difícil. Pois é, e um grande desafio. Se não pretende levantar capital nos próximos 5 anos, obrigatoriamente tem que ser geradora de caixa. Vamos entender como ela vai conseguir isso através de algumas iniciativas, como a Mayara falou, talvez sejam responsáveis por uma redução de margem, né? Então tem que ganhar muita eficiência operacional. Vamos ver como que eles vão superar esses desafios. Eu gosto bastante da Nautical e a gente eventualmente torce aí pelo sucesso da empresa, ex-alunos, ex-alunas nossas que estão lá. Um abraço para todo mundo, ok? Bom, vamos lá. Próxima notícia. Agora a gente entra falando um pouquinho sobre estratégia. Essa daqui é do valor econômico. O WeWork eleva as chances de default com queda em reservas de caixa antes robustas. Pois é, Má. O WeWork é um caso complicado. A gente falou bastante dele no passado, sempre pontuando as grotescas falhas de gestão e também no modelo de negócio. Então não é só gestão, o modelo de negócio ele tem alguns probleminhas que a gente já pontuou. Eu vou até retomar algumas coisas aqui com vocês. A reportagem, ela começa até passando o contexto. Cenário de taxas de juros altas, que dificulta a obtenção de capital, também deixa a empresa menos atrativa para os investidores. Lembrando aí os alunos do GBP, a gente terminou com a turma 101 ontem, a parte de problem solving, a gente fez um valuation de uma empresa utilizando a metodologia de fluxo de caixa descontado, e eles viram na prática como que a taxa de juros pode afetar a atratividade do investimento, o valuation da empresa, né, o valor da empresa, dado que isso afeta o seu custo médio ponderado de capital, afeta o seu custo de oportunidade, né? Então, as altas taxas de juros realmente fazem que as empresas sejam menos interessantes aos investidores. Isso dificulta para quem precisa captar investimento. A empresa espera terminar o ano com 300 milhões de dólares em caixa, o que parece muita coisa, mas a gente vai ver que não é.
O CEO, ele falou que eles sobrevivem o ano que vem tranquilamente, o que também a gente vai ver que não necessariamente. Isso mesmo com a ocupação baixa, a ocupação dos espaços, né, o WeWork, caso você não conheça, o WeWork é uma empresa que atua com sublocação, então eles pegam o espaço, geralmente alugando um espaço, e depois sublocam para empresas, empreendedores que queiram pegar esse espaço, geralmente por um tempo mais curto. E eles têm uma expectativa de redução na ocupação. Mesmo assim, está tudo certo, estão confiantes. O senhor ele afirma que estão cortando desde 2020, reduzindo locais com menor ocupação, reduzindo despesas, tal. E de fato eles fizeram uma série de ajustes operacionais e diminuíram uma série de locações. Bom, no BTC News de ontem, o Renato Aracaki, ele entrou no detalhe nessa questão de ocupação. Então, se você quiser saber, já sabe, vai lá no BTC News. Aqui eu queria dar uma olhada nos números com vocês. Nos 9 meses de 2020, acumulados 9 meses, o WeWork teve uma receita de 2,4 bi de dólares, um aumento de 25% em relação a 2021, que se deveu principalmente à volta do presencial. O custo operacional de locação se manteve basicamente estável aí em cerca de 2,2 bi. Os contratos eles foram estáveis mesmo com a queda de receita. Eles realmente diminuíram despesas. As despesas gerais, administrativas e de vendas reduziram 21% em relação aos 9 meses de 2021. Mas isso não gerou lucro operacional. A empresa ainda tem prejuízo operacional, diminuiu bastante, né? Saiu de um prejuízo de 3 bi para um prejuízo de 1 bi. Melhorou, mas ainda está muito ruim. O lucro líquido, ou prejuízo líquido, saiu de um patamar de 3,8 bi para 1,8. Né? Então, beleza, melhorou, mas ainda assim terá muita dificuldade. O que é complicador ainda em relação à geração de caixa, que na verdade é uma queima de caixa, que também diminuiu bastante, saiu de 1,5 bi de caixa queimado para 645. No término dos 9 meses, a empresa estava com 460 milhões em caixa. A expectativa é que tenha 300 ao final do ano, vai queimar mais caixa nos próximos 9 meses. E o caixa era de quase 1 bi em setembro do ano passado. Então, assim, se mantiver a queima de caixa, não conseguir novos aportes, vai ficar sem caixa até o fim de 2023. Vai precisar vender a TV para comprar a assinatura do Netflix, se quiser sobreviver, inclusive, tá? Então, a situação está bastante complicada em relação à sobrevivência do WeWork em 2023. Pessoal, a situação não está fácil. E aí tem uma parte que a gente analisou no detalhe quando o WeWork lançou seu prospecto de IPO lá em 2018, que são as obrigações, os contratos de locação, lease obligations, que é um passivo de quase 16,5 bi de dólares que o WeWork tem nos seus contratos de locação. Muitos deles não canceláveis, que podem ser vistos até eventualmente, né, o pessoal jurídico, muito mais conhecimento do que eu, como contratos abusivos, etc. E teve a questão da gestão do Adam Neumann, que foi o fundador, tal, e tinha uma série de problemas de conflito de interesse, porque ele era dono de uma série de locais que o WeWork alugava, né? Então tem esse adicional ainda para poder complicar a situação. Mas o que o WeWork peca, né? Além, claro, da gestão financeira lastimável, é que é um modelo de negócio, né? Isso daqui já é uma opinião minha, ok? A gestão financeira lastimável não é necessariamente uma opinião, mas o problema é que os contratos de locação, eles são contratos longos que o WeWork faz, mas os contratos com clientes são contratos curtos. Tem um descasamento muito grande entre os contratos de despesa e os contratos de receita. Isso é problemático na minha visão, né? Faz parte do modelo de negócio, mas necessita de uma ocupação muito alta para que isso dê certo, para que isso dê retorno. E não é o que a gente tem visto, né? A competição ainda dificulta mais a vida para o WeWork. Então, realmente a situação está bastante complicada. Não sei se o WeWork vai continuar com caixa no que vem, ou se eles vão pedir falência ou, eventualmente, né, fazer cortes até tentar espremer no orçamento. Vamos ver o que acontece com o WeWork. Ou, eventualmente, o SoftBank vai lá e fala, não quero que vocês quebrem, dá mais um dinheirinho para eles. Vamos acompanhar.
Bom, próxima notícia, eu peguei do Neofeed, e o título é: Quais os próximos passos do Nubank? Davi Vélez, ou David Vélez, responde. Maia, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa entrevista com o fundador do Nubank, que ele fala muita coisa interessante aqui sobre a expansão do Nubank, a situação da inadimplência. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa entrevista. Ótimo, vamos lá então. Então, o Davi Vélez, que é CEO e um dos fundadores do Nubank, né, deu a entrevista exatamente aqui no aniversário de 1 ano do IPO deles. Só relembrando, quando eles fizeram o IPO, o valuation deles estava acima de 41 bilhões de dólares, e agora eles estão com um valuation de 18 bilhões de dólares, né? E ele até comenta que o IPO foi uma das melhores decisões que eles tomaram como empresa, porque eles sabiam que eles estavam atravessando um período excepcional para a valuation de startups. E até ali, né, eles fizeram o IPO em dezembro. Quando foi em novembro, deu uma caída no mercado. A gente comentou aqui até que eles tiveram que reavaliar o valuation deles, e tiveram algumas pessoas de mercado que falaram assim: não, Davi, dá uma repensada aí, pensa em fazer o IPO ano que vem quando a condição melhorar. E eles falaram: não, não vai melhorar, né? A gente está no melhor lugar aqui, na melhor data para fazer esse IPO. E aí ele até comenta que o IPO para eles foi um caminhão de dinheiro. É claro que agora, né, com uma empresa aberta e essa situação difícil que eu acabei de comentar na notícia da Nautical aqui para as startups, né, eles têm cobranças do mercado por ser uma empresa aberta, e cobranças exatamente porque eles estão atravessando um período difícil, e as ações dele, como de várias outras empresas, caiu bastante, né? De novo, empresas que são baseadas no crescimento. E aí ele comenta 2 pontos aqui. Primeiro foi que, por cobrança do mercado e até por ser uma despesa alta, que poderia ser ruim para a empresa, ele desistiu daquele pacotão de remuneração dele de 423 milhões de dólares, né? Que poderia chegar nesse valor caso ele fizesse todos os objetivos ali até 2029. A segunda coisa que o mercado está cobrando bastante é a parte de inadimplência. Ele falou que ouviu muito do mercado que a inadimplência vai explodir, e ele falou: calma, gente, a gente já atravessou 2022, deu uma aumentadinha, mas não explodiu. E ele mesmo fala: temos confiança no nosso sistema de crédito, entendemos de crédito e temos tomado decisões reforçadas. E aí ele comenta dessas decisões reforçadas, que eles acabaram de entrar ali na parte de empréstimo pessoal. Eles estão ainda entendendo o mercado, né? Não estão descobrindo isso. Então, eles resolveram desacelerar o crescimento nessa área, ficar ali num nível de mais ou menos 4,5 bi de reais de originação por trimestre, né? Então, colocaram um teto e estão ainda, né, descobrindo aí para poder ter segurança para crescer sem uma inadimplência alta. Agora, dentro de cartão de crédito, que é o business principal desde o começo ali, né, que eles entendem para caramba, eles estão crescendo com bastante confiança. Eles mantêm ali o limite baixo e têm bastante controle em cima dos clientes. Ele comenta também da parte internacional, né? Então, eles fizeram expansão para México e Colômbia, esses dois ainda estão em fase de crescimento e estão usando a rentabilidade de Brasil para poder financiar o crescimento deles. Mas que nesse ano o banco, né, como um todo, vai ser rentável, mesmo que equilibrando a parte de México e Colômbia negativa com Brasil positivo. E ele fala que essa expansão está muito boa, que no México ali, a parte de cartão de crédito está com NPS de 94, que não só é um número muito bom para o México, mas é um dos maiores do mundo, que eles lançaram já no Conta no México esse ano e vão lançar o ano que vem na Colômbia. Mas também, assim como a Nautical, né, você tem que dar uma olhada mais na rentabilidade do que no crescimento nessas épocas difíceis de dinheiro caro, e no ano que vem eles não vão abrir nenhum país novo, segundo o que ele falou. Ele também comentou um pouquinho de concorrência, então ele falou: olha, dentro dos bancões aqui, né, os bancos tradicionais, eles já viraram digital. Então, onde que a gente precisa se diferenciar? E é interessante que ele fala um pouquinho sobre alguns pontos das nossas aulas de estratégia de Resource-Based View, que ele fala assim: a gente tem um nível de digitalização maior e o NPS também em qualquer vertical de serviço maior que eles. E ele mesmo fala:
não ficamos quietos, continuamos correndo. Ou seja, sempre construindo vantagem temporária, né? Que eu comento com os alunos, você faz uma vantagem temporária e sai correndo para fazer a próxima, enquanto seu concorrente está ocupado te copiando. E ele ainda adiciona a parte de cultura de obsessão por experiência do consumidor, que aí seria uma vantagem sustentável, né? Então, você está sempre preocupado em fazer o melhor para o seu consumidor, isso ajuda muito eles manterem esse NPS sempre muito alto. Eles comentam um pouquinho sobre os gaps de portfólio, então eles falam, a gente ainda está crescendo, ainda a gente tem muita coisa para lançar, né? Ele fala das oportunidades de crédito securizado que eles estão testando e que para o ano que vem eles devem lançar a parte de crédito consignado, que é um profit pool aqui no Brasil, então é muito usado, né? A gente ouve bastante, o pessoal usa muito, que é você ter um crédito, né, um produto a mais que te traz receita, com um risco um pouco menor, porque normalmente você tem ali ou a aposentadoria, né, o INSS por trás, alguma coisa que dá uma certeza maior de que se a pessoa não conseguir pagar, você consegue retirar o dinheiro de outra fonte. Então foi isso, a reportagem é bem longa, né? Quem tiver interesse consegue ler a reportagem inteira aqui no link que a gente deixa, mas bem interessante, né? Ele mostra uma preocupação muito longa com o longo prazo, né? Então, não aquele negócio de a gente é uma startup, a cada 3 meses a gente muda de estratégia, a gente está testando e aprendendo, não. Tem ali um longo prazo muito certo, muito com objetivos muito certos, né? Que eles estão continuando a perseguir, e ele fala bastante de que agora a gente é uma empresa aberta, o mercado cobra muito, mas, cara, só vou receber cobrança de quem é do longo prazo também. Não adianta eu querer fazer alguma coisinha que vai aumentar o preço da ação para a semana que vem, que não é o nosso intuito. Pois é, vamos ver. Eu gosto desse racional, acho bem interessante, né? E o Nubank ele tem, né, aquele aspecto emocional aqui no brasileiro, que é uma empresa, uma startup que cresceu muito dentro de um setor que é altamente concentrado. Então, aquela expectativa do brasileiro de que o mercado bancário vai se desconcentrar, ganhar um pouco mais de competitividade, né? Está muito atrelado ao Nubank. E a gente espera que eles realmente tenham sucesso nessa empreitada. Seguiremos analisando os resultados da empresa nos próximos trimestres aí, sempre observando o longo prazo, como o Davi Vélez aí comentou. Vamos para a próxima, Má? Próxima notícia, né? O feed. Eurofarma desembolsa 725 milhões de reais em novas marcas, novos investimentos da Eurofarma. O que você pode comentar sobre essa notícia? Então vamos lá, né? A Eurofarma fez aqui, na verdade, alguns movimentos bem bolds no mercado. Ela tem crescido por aquisição, não só no Brasil, mas fora. E aí ela fez 2 anúncios aqui, né? Ela há 2 semanas tinha anunciado a compra da Medmetrics Pharmaceuticals por 20 milhões de dólares para poder entrar no mercado norte-americano. E agora eles anunciaram a conclusão da aquisição de alguns ativos e direitos dos laboratórios, do laboratório Canone e da Gemar Gestão de Investimentos Financeiros. Então, essa aquisição inclui a marca Valda, de pastilha, chiclete, xarope, né, que todo mundo com certeza já viu por aí, com direito de exploração comercial no Brasil e na América Latina, fora toda a parte de produção aqui. E as marcas Fixaderme, Practivar, Ivone Cálcio e Paravision, com direitos de exploração comercial globalmente. Eles fizeram essas aquisições por mais ou menos 725 milhões de reais e, né, já está com tudo aqui para dentro, já está começando a fazer a integração de tudo. Interessante aqui que é uma ampliação de portfólio para eles, né? Como eles têm uma distribuição grande, tem uma escala de distribuição, né, interessante, isso só dá maior escala para os produtos que eles estão comprando os direitos, né, e ajuda a diluir os custos de distribuição deles. E o interessante aqui, né, que a Valda tem super cara de antiga, né? Ela foi criada em 1902, ela veio para o Brasil em 1914. Mas interessante é que ela tem essa cara de antiga, de tradicional, porque a embalagem dela
não muda nunca, né? Então, vamos ver se a Eurofarma vai fazer algum revamp da marca, da embalagem, ou vai continuar dando essa cara de antiga para, né, ter uma carinha de tradicional, uma confiabilidade ali do consumidor, né? Às vezes tem algum valor de marca por trás que eles querem manter com isso, mas isso eu acho muito engraçado, aqueles produtos que não mudam nunca. Pois é, Valda é realmente antigo, hein, pessoal? Isso daí é histórica, essa marca. Apesar de eu não ser fã do produto, mas tem o seu público, hein, pessoal? Tem o seu público. Vamos seguir para a próxima notícia, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Correios. Eu peguei essa daqui do Valor Econômico. Correios tem lucro de 1,5 bi de reais neste ano. Pois é, Má, enquanto tem empresa que demora 6 meses para soltar resultado, eu lembro uma época que a gente estava aguardando os resultados da Saraiva. Enfim, grande Saraiva, né? Saudades. E demorou mais de 6 meses para liberar um resultado trimestral. Falei, que beleza, hein? O negócio realmente está indo para o brejo. Enquanto tem empresa que demora, tem outras que adiantam. Olha que beleza, né? O caso dos Correios. Não me pergunta como isso acontece. A brincadeira, tá? Na verdade, isso daqui fala sobre a expectativa de resultado do ano de 2020, mas o título ele tá bem ruim, tá? Então, o pessoal do Valor fica atento aí com as impressões que os títulos podem passar. No caso, é só uma expectativa do CEO atual dos Correios sobre o lucro que deve ser reportado no resultado de 2022. Bom, a empresa, ó, curiosidade, né? Ela tem 360 anos. Ela deve fechar o ano com um lucro de 1,5 bilhão de reais, resultado que poderia ser melhor se não fosse a desaceleração do e-commerce no ano. Eu estava até comentando com a Má antes do episódio, né? Como o e-commerce é importante para os resultados do Correio hoje, tá? Então, é algo realmente relevante. E isso a gente vê através até dos próprios resultados. Hoje a empresa conta com mais de 87 mil funcionários. E como é estatal, ela não distribui lucro aos acionistas, mas ela pega parte do lucro, manda para o Tesouro e também distribui uma parte aos colaboradores, tá? Como forma aí de PLR. Porém, eles demitiram bastante nos últimos anos. Em 2019, a base de funcionários era de quase 100 mil. Nesse interim, houve aposentadorias, menos contratações e também os famosos programas de demissão voluntária, que a gente já viu acontecer aqui, no caso, com algumas montadoras que já foram comentadas aqui no BTC Journal. Ponto interessante, o segmento de encomendas internacionais cresceu 900% em 4 anos. A estatal alugou um espaço de mais de 100 mil metros quadrados em Guarulhos para ser o centro latino-americano de encomendas. Bem interessante. Tem também projetos de modernização de sistemas e logística em andamento. Vamos acompanhar. Os Correios sempre foram conhecidos por serem uma empresa razoavelmente arcaica na questão de sistemas, apesar de bastante funcional nas suas entregas, dado a sua capilaridade, seu tamanho. É a única empresa que entrega em todos os confins do país, mas tem uma série de questões operacionais que precisam ser tratadas. Vamos lá, resultados da empresa. Saiu o resultado de 9 meses de 2022, mas eu vou começar pelo resultado do ano de 2021 comparando com 2020. A empresa de 2021, ela teve uma receita de 21,3 bi de reais, um aumento de 23,5% em relação a 2020, quando ela faturou 17,2, e nos primeiros 9 meses deste ano, a receita foi de 15 bi. Ou seja, a gente deve ter os Correios com uma receita maior do que 2020, mas dificilmente vai ultrapassar o ano passado. Isso é causado também, segundo eles, pelo arrefecimento do e-commerce, na verdade. O lucro bruto, em 2021, de 5,4 bi, 2020 foi de 3,2, o aumento do lucro bruto aqui foi bem expressivo, 65%, e este ano, né, nos primeiros 9 meses, 4,4 bi de reais. Né? Então, mantendo aí uma boa lucratividade, interessante no resultado. O lucro líquido foi de 2,2 bi, quase 2,3 em 2021, contra 1,5 em 2020. A expectativa esse ano é fechar em 1,5. Porém, nos primeiros 9 meses de 22,
o lucro acumulado foi de 262 milhões. Como vai chegar em 1,5 bi é um mistério para mim, né? Mas é o patamar, né? Era o patamar, no caso, em 2020, e a gente percebe que as despesas aumentaram bastante para uma base de receita menor. Isso acaba prejudicando o resultado líquido, ainda assim segue lucrativa. Os Correios tiveram uma temporada no passado de resultados negativos, depois passou a ser lucrativa novamente. Mas é uma empresa que gera muito caixa. Em 2021 gerou 3,9 bi de caixa, em 2020 menos 760 milhões, e este ano, nos primeiros 9 meses, já gerou 2 bi. Então, o resultado não expressivo lá no DRE, de lucro líquido, ele é um resultado que não veio através do efeito caixa, tá? Uma série de outras questões que afetaram o resultado líquido, tá? Mas o caixa ainda segue sendo gerado. A gente vai acompanhar as melhorias eventuais e, é claro, como uma empresa estatal, é uma empresa que está sujeita à gestão do governo atual. Como a gente está numa troca de governo para 2023, pode ser que algumas mudanças sejam percebidas no corpo executivo dos Correios. Acompanharemos. Bom, vamos para a última notícia, que na verdade, Má, eu trouxe aqui 3 notícias, porque eu quero dar uma resumida no que tem acontecido no mercado cripto. As notícias que eu peguei são as seguintes, tá? As 3 são da Forbes, e eu vou dar uma lida aqui nos títulos para você dar uma olhada. Binance tem retiradas de 1,9 bilhão de dólares em 24 horas. A outra notícia é: fundador da FTX é acusado de fraude pela SEC após ser preso. E a terceira notícia é: negociações de NFTs caem 97% em 2022. Para onde vai o setor? Beleza, eu vou pegar essas 3 e tentar juntar aqui numa breve análise. Na segunda-feira, a maior corretora de criptoativos do mundo, a Binance, ela teve um volume recorde de retiradas. Os saques totalizaram 1,9 bi de dólares em apenas um dia. Em seguida, eles anunciaram a suspensão de retiradas da stablecoin USDC. O que é uma stablecoin? É um criptoativo que usa a tecnologia blockchain em geral, mas que é pareado com alguma moeda fiduciária emitida por algum estado, nesse caso, o dólar americano. Elas surgiram para atender os entusiastas cripto, que queriam realizar operações entre criptoativos sem sair do ambiente de blockchain, e também para evitar as flutuações típicas dessas criptomoedas. Então, através da stablecoin, eles conseguem se manter nesse ambiente com uma certa paridade aí com o dinheiro da vida real. Bom, e qual que é o pepino? Ao impedir os saques, o medo é de que a Binance não teria lastro suficiente para pagar os clientes que quisessem retirar. Por que impedir a retirada se você consegue pagar por essa retirada, não é verdade? Bom, ao surgir essa dúvida, né, uma série de questões em relação à Binance, o CEO veio à imprensa, né, afirmar que eles tinham a prova de reserva, que eles tinham a documentação para mostrar que sim, eles têm fundos para respeitar com essas retiradas. Né, seria aí o lastro para os investidores. O que acontece é que essa reserva, essa prova de reserva, ela pode envolver criptoativos, não necessariamente dólares, tá? Então pode envolver criptoativos que são voláteis. Então a reserva está lá. Mas qual que é a volatilidade dessa reserva? Né, aí já fica mais difícil. Bom, mas o que está acontecendo? As criptomoedas estão morrendo? Bom, ainda não. No caso, o Bitcoin até ganhou um fôlego essa semana, saiu do patamar de 16 mil dólares para 18 mil. A desconfiança maior está no ambiente das corretoras, que chegou ao ápice com o colapso, né? A desconfiança chegou ao ápice com o colapso. Ops, agora eu me perdi bastante. Chegou ao ápice com o colapso da FTX. Até então, a maior corretora. Qual que é a história da FTX de forma bem breve, hein, pessoal? Porque tem bastante coisa. A empresa ela foi acusada de utilizar fundos de clientes para realizar investimentos próprios e beneficiar fundadores e outras pessoas ligadas. Com o tempo, pouquíssimos ativos líquidos e péssima administração
eles tiveram uma crise e pediram falência. E aí, ao pedir falência, né, aí os credores vão ter que esperar um pouco para receber, se receberem, aquilo que eles colocaram. Segundo o pedido de falência, eles estão devendo 3 bilhões de dólares aos credores. São mais de 1 milhão de investidores prejudicados que agora vão torcer muito aí para ver o dinheiro de volta. Isso gerou uma crise de confiança no ambiente cripto que envolve as corretoras, stablecoins e os criptoativos das corretoras. E as criptomoedas mais famosas, elas estão salvas? Por enquanto, a desconfiança ela se dá no ambiente da corretagem, não no ativo em si. Então, sim, as criptomoedas até então estão salvas. Mas é outra história, né? A desconfiança, eventualmente, de criptoativos, criptomoedas, tem uma outra questão que envolve a utilização dessas criptomoedas e tal, o fato de não ter curso forçado, etc, etc. Então, já é um outro assunto que a gente debateu no passado e a gente pode voltar a falar no futuro. Se você achar que faz sentido a gente comentar sobre esse tema aqui no BTC Journal, já aproveita e deixa seu comentário, né? Se acha que a gente deve falar mais sobre cripto, outros temas, já deixa aí pra gente. Bom, como o fundo do poço sempre pode ser cavado, tem mais uma. As negociações de NFTs caem 97%. Ou seja, aquele desenho de macaquinho que algumas celebridades compraram aí por alguns milhões de dólares, talvez agora tenha o valor de um Lulu da Pomerânia. Um levantamento da Bloomberg, ele mostra que em janeiro as transações totalizavam 17 bi de dólares, enquanto em setembro chegou a 460 milhões. Uma das justificativas da desaceleração do mercado é o ambiente inflacionário, né? E claro, aumento das taxas de juros, etc. Beleza, isso faz parte, de fato, pode reduzir o mercado de NFTs e criptoativos também, tá? Mas a percepção da baixa utilidade desse tipo de ativo também deve entrar na conta. Ainda assim, os entrevistados na reportagem, eles afirmam que é um bom momento para entrar. Todo mundo sempre fala que é um bom momento para entrar, não é verdade? Porque as aplicações são várias, desde música, artes, funcionalidades no metaverso, contratos, etc., que os NFTs possam ter. A reportagem ela ainda cita que tudo isso, né, criptoativos, NFTs, metaverso, tal, fazem parte da chamada Web3, que é uma buzzword que talvez você já tenha ouvido falar. É a geração da internet baseada em blockchain, com comunicação e transações descentralizadas. A Web3 ela é a evolução da Web 2.0, que é baseada em redes sociais e no Google, que veio depois da Web 1.0, que foi o advento dos navegadores. Se a Web3 realmente vai se provar, vai ser a tendência, só o tempo vai dizer. Mas se depender das corretoras de criptoativos, vai ser difícil. Né? Só para a gente fechar aqui esse tema, muita gente do mundo cripto tem indicado que é interessante sair das corretoras e passar a investir em criptoativos de forma direta. Esse é um modelo, é uma forma de investir que eu particularmente não conheço, nunca investi nem em criptoativos, muito menos de forma direta, mas pelo que me comentaram, tá, o pessoal que gosta desse mercado, que investe, há uma série de complicações, apesar da segurança de que a corretora não vai ficar devendo para você, né? O ativo é seu, só que você tem que guardar uma chave que é cumprida, etc. Tem algumas questões operacionais que são meio chatas. Por outro lado, o presidente da Binance, né, assim como outros responsáveis por corretoras, acreditam que se as pessoas investirem diretamente, o mercado passa a se tornar desinteressante, além de que se você perder a chave, você perdeu o criptoativo, então pode ser um problema operacional também. Bom, vamos acompanhar, ver como esse mercado se desenrola, né, e muita gente ainda interessada nesse mercado, apesar de que alguns já desistiram. Né? Vamos acompanhar, mas nos próximos episódios, porque essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, eu queria agradecer a participação da Mayara de novo, muito obrigado pela colaboração novamente. Obrigada, Rabi, obrigada a todos os ouvintes, ótimo journal. Mandar um abraço aqui para a turma 100, que ontem a gente concluiu o curso GBP juntos com a matéria de Problem Solving, foi um prazer, e hoje é a turma 102, né? Então, um abraço, até daqui a pouco. Muito obrigado, um abraço para as turmas também,
e para você que nos acompanha até agora. E nos vemos então na próxima semana para o último episódio, eventualmente, do BTC Journal deste ano. Não sei se vai ter entre Natal e Ano Novo, mas a gente fala para vocês na semana que vem. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.